Você estava falando sobre esse lance que você sentiu uma necessidade de usar meios de comunicação e tudo mais. Cara, isso com certeza te deu um destaque. Assim, você se tornou. Você é escritor, você fez música, fez um monte de coisa. Isso daí te coloca. É como se. Eu tenho uma visão meio, talvez, empresarial da coisa. Vai lá. Que, pô, você é um funcionário de destaque, se a gente for dizer assim, da igreja. Como os outros padres, como os outros sacerdotes veem isso, olhando pro Reginaldo, como é que eles veem esse lance desse padre ter se destacado? Porque, cara, eu suponho que seja uma vida de devoção e tal, mas também ela pode ser uma vida bem tranquila. E tu foi por um caminho que não era muito tranquilo não, cara. É verdade. Como é que os outros caras te enxergam? Olha, existe uma palavra que a gente fala em latim. Invidia, inveja, existe em todos os setores. Então não é diferente também entre nós sacerdotes. Mas, quando eu comecei esse caminho, eu chamo de uma vocação dentro da vocação. Cara, eu abriria a mão de tudo hoje. Eu largaria a mão do rádio, eu largaria a mão de cantar, mão de escrever livro, de viajar, de peregrinar, da televisão que Deus me mandou cuidar, mas não largaria a mão de ser padre. Para mim, a vocação fundamental minha é sacerdote. Dentro do sacerdote, Deus me chamou. E você vai dizer, mas por quê? Cara, tem muita lacuna, muito vazio. Por exemplo, as rádios eram sempre no início católicas. E teve um período na igreja, e isso é verdade, que rádio não dá dinheiro para nada. AM é uma bomba. Você entende do que eu estou falando. Rádio AM, hoje você não sabe onde colocar. Se é banda estendida, se você vai migrar para FM e não dá ouvinte, não dá comercial. Teve um período que as rádios você não tinha o que fazer. Aí eu percebi que, não, no meu coração, a igreja tem que voltar para o rádio. Algumas congregações largaram as escolas, porque é uma crise econômica. Tudo tem um custo. Foi quando eu já estava com notoriedade, já tinha contrato na época com a Som Livre. Uhum. E a primeira vez que eu vi, eu já vou chegar na resposta, que eu tava Cara, fica à vontade. Eu vou te falar, só pra tu entender, eu faço essas perguntas, na verdade, pra gente ir discutindo o assunto. Então, relaxa, se tiver que ir longe, vai longe. É que eu vou abrindo parênteses, mas vai abrindo. E eu tenho a lógica minha assim, eu abro, eu tenho que fechar. Eu sou meio tomista nisso. Primeira vez que eu olhei para uma pessoa, que eu estava rezando missa, e eu vi uma nitinha da vida, o pessoal sabe do que eu estou falando, com uma camiseta, com a minha cara estampada. Aquilo me foi um choque tão grande. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo do meu sacerdócio? Por que essas pessoas estão me idolatrando? Cara, isso aí para mim é um absurdo. Bem naquele período, veio um cara que queria ganhar dinheiro em cima de mim, na época era tongo. O cara veio com escapulários. Sabe o que é escapulário? Sei. Então, só existe um escapulário, que é Nossa Senhora do Carmo, de um lado, e Sagrado Coração de Jesus do outro. O resto não tem outro escapulário. Eu sou carmelita, carrego meu escapulário aqui, estava agora na Terra Santa, na casa, no Monte Carmelo. E só existe um. Aí inventaram, agora tem escapulário do Anjo da Guarda, não existe. Escapulário de São Expedito, não existe. Só existe um. Nossa Senhora do Carmo e Sagrado Coração de Jesus. Vi a Anitinha lá com a minha estampa. De repente alguém me chamou Padre Clark Kent. Foi 3 acontecimentos. Aí apareceu um cara com uma maleta, tipo vendedor de remédio. Porque ele parece Clark Kent, né, cara? Caraca. E veio com... Sabe aquela maleta? Não era vendedor de remédio, aquele era 007, aquela preta. Eu nunca esqueço, lá em Pinhais, eu estava na primeira paróquia. Ele veio, clic, abriu um monte de escapulário com a minha foto. Eu falei, agora estragou mesmo. Agora não quero mais. Falei, não quero esse caminho. Cara, porque na hora me vinha, eu tinha recém-ordenado padre. Falei, como é que eu vou lidar com isso? Está exatamente um caminho que eu não quero.
foi quando eu fui conversar com um padre, meu diretor espiritual. Um diretor espiritual é como se fosse um mentor. Mentor, mas Tá. é na espiritualidade. E ele ficou meu mentor 6 anos até morrer. Acho que é o Mateus, velho. Tu fala esse ri, cara, é uma pro inferno, hein? Porque... Não, era um professor maravilhoso. Maravilhoso. Como era o nome dele? É, professor Artigas. É um crânio, um homem, um espanhol. Ele falava com você, ele tinha uns insights, assim, ele, caramba! Que ele descobria na hora. Ele disse assim, orgulhoso. Eu falei, peraí. Não, eu estou contando que me incomodou a camiseta com a minha foto. Me incomodou o escapulário com a minha foto. Me incomodou me chamar do padre Clark Kent, isso, aquilo. Ele falou, não, o escapulário joga fora. Está errado. Mas você está se sentindo incomodado porque Deus está usando o teu rosto para trazer pessoa para a igreja? Por que você um jeito não muito ortodoxo de pensar. Por que você não se deixa usar para Deus, por Deus, para atrair as pessoas para Jesus? Falei, entendi. É um outro jeito de olhar. É. Aí foi quando eu peneirei. Tirei o escapulário, porcaria. Não o escapulário, com a minha foto. Deixei fazer camiseta, fizeram aquelas usava na época, né? Uma eu faixa? até gostava, porque eu era fã do Guns N' Roses, eu me sentia, né? Uma bandana, então. Bandana. Tá. Eu me sentia, né? Sempre fui do Guns, gostava do Axl, não consegui ser o Axl Rose, fui ser padre. Aí, eu falei, não, então eu vou usar toda essa notoriedade que estou vivendo para deixar um legado. Vou criar uma associação, um projeto de evangelização nos meios de comunicação. Rapaz, como seria isso? Falei, não sei. Como é que vai chamar? Projeto Evangelizar é Preciso. Olha o nome. Tá, como é que nós vamos manter isso? Missa na televisão. Você vai falar, mas não paga para ter missa. Paga. Programa no rádio. Paga. Comecei a pedir, escuta, você gostaria de ajudar? E começamos a fazer a Associação Evangelizar é Preciso. Chegou um bispo para mim, e, sendo bem sincero, eu respeito os evangélicos, me dou muito bem com os evangélicos, mas o bispo chegou para mim, ó, essa rádio é católica. Se você não comprar, eles vão comprar. É o seguinte, você vai ficar com essa rádio, ele pegou nesse braço aqui, ó, no cotovelo, e vou te dizer algumas coisas. Não me peça dinheiro, não me dê trabalho e compra essa rádio. Passou um tempo, chegou o outro e falou assim, essa televisão vai, se você não pegar, a gente vai perder a concessão, porque tinha que fazer uma coisa na televisão que eu acho que era não lembro o que era, é um projeto de digitalização. Falei, aí ele chegou com molho de chave, uma mesa assim, nunca esqueço, sabe aquele molho de chave de sacristão? E falou assim, você vai ficar com a televisão? Deixou o molho de chave e falou, é tua. Vou embora. Falei, caramba, e agora? Você entende que hoje, o trabalho que eu tenho, hoje nós temos emissoras de televisão no Brasil, graças a Deus, 19 capitais, canal aberto, falamos para 1.600 emissoras de rádio, mas eu vejo tudo isso foi Deus. Você vai dizer, mas a igreja precisa disso? Precisa, porque o diabo tem um megafone, e nós também precisamos ter um megafone, porque é aquilo que Jesus disse, as ovelhas me escutam, eu conheço as minhas ovelhas. Então, se eu e quem for cristão não falar de Jesus Cristo, não lembrarmos que ele existiu, que ele existe, que ele é uma proposta, que ele é uma pessoa, os outros vão falar. Então, eu acredito nos meios de comunicação como forma de evangelização. Claro, acredito na paróquia, acredito na comunidadezinha lá que celebra, eu falei negativo, comunidadezinha não é pejorativo, na pequena célula, mas eu acredito em grandes eventos.